Muitos vão dizer que voltar a falar sobre Jeffrey Edward Epstein em 2026 é repetir algo já conhecido. Afinal, há anos suas perversões vieram a público. Ele foi julgado em 2008 e recebeu uma condenação extremamente branda, comparável à de um infrator menor de idade no Brasil, cumpriu poucos meses de prisão. Depois disso, a indignação popular foi inevitável. Mais tarde, ele acabou sendo preso novamente. Havia expectativa de um novo julgamento, mas Epstein morreu na prisão em 2019, oficialmente por suicídio. Caso encerrado, certo? Não exatamente. Muito pelo contrário, por inúmeros motivos. Ao longo deste conteúdo, percorremos dados, teorias obscuras e informações perturbadoras ligadas à sua trajetória. E é possível afirmar que, ao conhecer cada detalhe do caminho percorrido por Epstein, a percepção do mundo muda profundamente, revelando um cenário bem mais perigoso e inquietante. São tantas informações conhecidas, teorias e hipóteses circulando, tantas histórias estranhas, que o cérebro tende a reagir automaticamente dizendo que aquilo parece absurdo demais para ser verdade. Mas essa reação acontece justamente porque as denúncias de exploração sexual de adolescentes, meninos e meninas, além de mulheres adultas, que ultrapassam 250 acusações formais, representam apenas a superfície de crimes muito mais amplos. É evidente que Epstein não agia sozinho. Muitas outras pessoas deveriam ter sido responsabilizadas, mas isso não ocorreu. Mesmo após a recente liberação de cerca de 3 milhões de documentos ao público, incluindo vídeos, fotos, e-mails e mensagens, tudo indica que os verdadeiros culpados não serão punidos. A razão parece clara: muitos dos envolvidos detêm poder e dinheiro praticamente ilimitados. Aquela ideia da mão invisível, de forças que todos sabem que existem, mas ninguém vê claramente, parece atuar longe do alcance da justiça e da sociedade. Parece exagero? Parece delírio? Calma. À medida que as informações se conectam, o cenário se torna ainda mais perturbador. O vídeo de hoje traz uma visão ampla, bem contextualizada, conectando cada elo dessa cadeia, detalhe por detalhe, como vocês gostam. No fundo, essa história parece uma mistura de enredos de filmes, como 8mm, com Nicolas Cage, de olhos bem fechados, dirigido por Stanley Kubrick, cineasta que morreu pouco depois de concluir o filme. Fique até o final e depois compartilhe sua opinião nos comentários. Eu sou Marcos Campos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de avançar, é necessário apresentar um panorama da biografia do personagem central para que as hipóteses mais sombrias façam sentido. Encarem essa trajetória como a construção de um muro, tijolo por tijolo, fechando lacunas e explicando como alguém pôde alcançar um poder tão amplo e aparentemente intocável. Segundo a versão oficial, os pais de Jeffrey Epstein se casaram em 1952, e ele nasceu em 1953. Pauline e Seymour Epstein eram judeus pobres vivendo nos Estados Unidos no difícil período do pós-Segunda Guerra. Pauline cuidava da casa e dos filhos, Jeffrey e Mark. Seymour trabalhava como zelador e jardineiro no Departamento de Parques e Recreação de Nova York. Diante desse contexto, qual seria o destino provável de Jeffrey Epstein? Mesmo considerando esforço e sorte, tudo indica que, no caso dele, as circunstâncias se alinharam de forma incomum. Após estudar em escolas públicas e apresentar uma trajetória considerada normal, com bom desempenho em música, ele ingressou em 1971, aos 18 anos, no Instituto de Ciências Matemáticas da Universidade de Nova York. 3 anos depois, em 1974, abandonou o curso sem se formar. Apenas 2 meses após deixar a faculdade, começou a trabalhar como professor de física e matemática para adolescentes na Dalton School, em Manhattan, um cargo muito acima de suas qualificações e experiência. Mais tarde, sugeriu-se que essa vaga teria sido obtida por indicação de alguém influente. Durante os 2 anos em que permaneceu na escola, seu comportamento foi amplamente inadequado, promovia festas com alunos menores de idade, onde havia consumo de álcool, além de flertar com alunas adolescentes. Vale lembrar que a Dalton School era frequentada por filhos de famílias ricas e influentes. Apesar de suas falhas éticas e limitações acadêmicas, Epstein se mostrou extremamente habilidoso em autopromoção, especialmente em reuniões com pais.
Foi assim que construiu relações importantes dentro da instituição. Entre esses contatos estava Alan Greenberg, executivo da Bear Stearns Companies e pai de 2 alunos da escola. Quando Epstein foi demitido em 1976, Greenberg lhe ofereceu um emprego na Bear Stearns, uma respeitada instituição financeira do mercado de ações. Uma oportunidade invejável. Aqui vale uma reflexão: situações assim parecem coisa de séries de TV. Ou Epstein era incrivelmente sortudo, ou havia algo mais por trás. Essa dúvida acompanha toda a sua trajetória. A ascensão de Epstein no mercado financeiro foi meteórica. Em apenas 5 anos, passou de assistente a banqueiro. Inicialmente contratado como auxiliar de um operador de pregão, rapidamente foi transferido para a divisão de clientes especiais, com acesso a contas de grandes milionários. Destacou-se pela habilidade de circular entre esses clientes e gerar lucros para a empresa. Tornou-se acionista e quase sócio, até que, em 1981, foi convidado a se retirar por violar regras internas. Ainda assim, saiu em posição confortável, fundou sua própria empresa e manteve relações amistosas e negócios com ex-colegas por quase 3 décadas, até que seu império começou a ruir com as denúncias de crimes sexuais. Nos anos 80, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Epstein fundou a Intercontinental Assets Group Inc., uma consultoria financeira especializada em recuperar recursos supostamente desviados por advogados e corretores fraudulentos. O próprio Epstein se descrevia como um caçador de recompensas de alto nível, atuando para governos e pessoas extremamente ricas. Paralelamente, atendia clientes envolvidos em evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Entre seus clientes estava a atriz espanhola Ana Obregón. Nesse período, suas conexões se expandiram do mundo empresarial para o político. Ele assessorou, por exemplo, o saudita Adnan Khashoggi, envolvido no tráfico de armas durante o escândalo Irã-Contras. Epstein viajava constantemente e mantinha contato com figuras influentes em diversos países. Ao mesmo tempo, afirmava ser agente da CIA, possuía armas restritas e um passaporte austríaco com identidade falsa e endereço na Arábia Saudita. Em 2008, o procurador Alexander Acosta teria sido informado de que Epstein deveria ser deixado em paz por supostamente pertencer à inteligência. Nos anos 90, Epstein se associou a Steven Offenberg. Juntos, viajaram o mundo em busca de oportunidades financeiras, especialmente comprando dívidas de empresas falidas. O esquema acabou se revelando uma fraude do tipo Ponzi. Em 1993, a Towers Financial Corporation entrou em colapso, causando prejuízos de cerca de 450 milhões de dólares. Epstein deixou o esquema antes da queda e não foi responsabilizado criminalmente. Posteriormente, tornou-se homem de confiança do bilionário Leslie Wexner, CEO da L Brands e controlador da Victoria's Secret. Epstein recebeu uma procuração com poderes irrestritos para administrar bens e negócios de Wexner, algo extremamente incomum. Essa relação impulsionou ainda mais seu status no mundo do luxo, da moda e da ostentação. Em 1996, Epstein transferiu sua empresa para as Ilhas Virgens Americanas, aproveitando benefícios fiscais. Seus investimentos se diversificaram, incluindo mídia, celebridades e startups ligadas à segurança e defesa. Acusações surgiram envolvendo venda de segredos militares e envolvimento com programas sensíveis. Ao mesmo tempo, seu círculo de amizades incluía políticos, empresários, artistas e cientistas renomados. Paralelamente a essa trajetória financeira, veio à tona o outro lado de Epstein, a exploração sexual sistemática de adolescentes e mulheres, muitas delas atraídas por promessas de oportunidades profissionais. Em suas mansões espalhadas por Nova York, Flórida, Novo México e em sua ilha privada, funcionava um esquema de abuso e chantagem. Havia câmeras em todos os ambientes, registrando encontros que depois poderiam ser usados como instrumento de extorsão. Relatos ainda mais extremos falam em rituais de tortura, assassinato e práticas canibais, associando essas denúncias a narrativas semelhantes às retratadas em filmes como 8mm e De Olhos Bem Fechados. A morte de Stanley Kubrick pouco após concluir seu filme alimentou especulações sobre possíveis denúncias simbólicas presentes na obra. As conexões de Epstein se estendiam à família Maxwell.
O pai de Ghislaine Maxwell, Ian Robert Maxwell, foi um magnata da mídia britânica, envolvido em fraudes e acusado de espionagem. Ghislaine tornou-se parceira central de Epstein no esquema de aliciamento e abuso. As festas promovidas por eles reuniam celebridades, empresários, políticos e figuras influentes do mundo inteiro. Muitos estiveram lá de forma pontual, outros, possivelmente, se envolveram mais profundamente. Entre os nomes associados ao caso surgem Bill Gates, Elon Musk, membros da realeza britânica e ex-presidentes americanos. Documentos revelam tentativas de chantagem, trocas de mensagens e registros de voos. No Brasil, menções indiretas a figuras políticas também aparecem em conversas periféricas. O alcance de Epstein parecia global. Em 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou o maior lote de documentos do caso, milhões de páginas, milhares de vídeos e imagens. A divulgação foi marcada por falhas graves, expondo dados sensíveis de vítimas. O caos gerado levantou dúvidas sobre incompetência ou tentativa de intimidação. Entre as vítimas, Virginia Giuffre, que se tornou ativista, morreu em 2025. Jean-Luc Brunel, associado de Epstein, morreu em circunstâncias suspeitas na prisão. Há relatos de conexões no Brasil envolvendo tráfico humano. Oficialmente, Epstein morreu em 2019, enforcado em sua cela, em uma noite marcada por falhas inexplicáveis de vigilância e câmeras. O sistema que ele construiu, porém, sobreviveu. A divulgação dos documentos pode revelar verdades ou servir apenas como mais uma cortina de fumaça. O que se sabe é que essa história envolve poder, corrupção, sofrimento humano e impunidade. Esse foi um panorama geral do caso Epstein. Se surgirem novas informações relevantes, este conteúdo será atualizado. Obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário, nem que seja com um emoji. Um abraço.